Olá, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje iremos refletir sobre o seguinte questionamento. Frequentemente, nós somos questionados a respeito do seguinte: mas como você pode chamar um santo? Santo Expedito, Santo Antônio, São José, todo esse povo de santo. Eles eram pecadores, eram seres humanos, né, como qualquer outro. Como você pode chamar esse povo de santo? Santo é só Deus. E aí eles pegam e sacam a seguinte palavra, a seguinte passagem para a gente. É Apocalipse 15, versículo 4, que diz assim: quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Então, o que eles acabam falando? Só Deus é santo. Só Deus é santo. Então, para que vocês ficam inventando Santo Expedito, Santo Antônio, São José, Santo que lá? Se a Bíblia fala em Apocalipse 15, 4, que só tu és santo, Senhor. Pois é, né? Aí que está a questão. Deus é o único que é santo, que Ele é santo, primeiro, puramente santo. E nele não há mancha de pecado ou mal. Deus é o santo com S maiúsculo. Deus é a fonte de toda a santidade, toda a perfeição. Já quando nós chamamos os santos, os seres humanos, nós passamos por um processo de santificação. O que é santificação? Tudo que termina com são no final, ação significa o quê? Um movimento. Ou seja, nós saímos do estado de pecado, vamos por cada vez mais pecando menos, cada vez mais agindo como Deus quer e menos como nós queremos, né? Por quê? Por um esforço próprio nosso? Não, é que Deus agindo em nós, nós damos espaço para que Deus haja em nós e nos santifique. Então, nesse processo em que nós deixamos que Deus nos santifique, nesse processo que nós abandonamos a nossa tendência pecaminosa, nesse processo em que nós temos uma transformação, onde agimos mais conforme Deus e menos conforme a nossa vontade, nesse processo de mudança, há um processo de santificação, ou seja, há um processo de mudança. Porque em Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não tem santificação. Por quê? Porque se nós falássemos que Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, passou por um processo de santificação, seria blasfêmia. Por quê? Porque nós estaremos dizendo que o Pai, Filho e Espírito Santo, de alguma maneira, em algum período, foi pecador e deixou de ser. Então, o processo de santificação é dos seres humanos. Entendeu? Nós passamos por um processo de santificação. Nós podemos ser chamados de santos, mas no sentido de S minúsculo. Por quê? Porque estamos num processo de santificação até a perfeição, para que um dia, alcançando a perfeição, possamos entrar no céu, porque no céu não entra nenhuma mancha. Nenhuma mancha. Os santos que estão no céu, eles são santos, são almas que chegaram à perfeição. De onde eu tiro isso? Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Vocês podem conferir na sua Bíblia que está lá. Nós somos santos, nós podemos receber o título de santos a partir do momento que nós somos batizados. De onde eu tiro isso? Vocês pegam diversas passagens da Bíblia, quando fala aos santos de Tessalônica, aos santos de Corinto, aos santos do seu coração, todos os batizados receberam o título de santos, tudo com S minúsculo. Por quê? São santos que estão passando por um processo de santificação. E o processo de santificação é aquele em que Deus
nós deixamos que Deus haja em nós. E Deus agindo em nós, nós vamos nos santificando, nós vamos nos aparecendo mais com Deus e menos com nós mesmos. Para finalizar, Levítico capítulo 20, versículo de 7 a 8 diz, olha que interessante essa passagem, Levítico 20, versículo de 7 a 8 diz, santificai-vos e sede santos. Olha que Deus está falando, em Levítico, capítulo 20, versículo 7 a 8. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Deus, vosso Deus. Observai minha lei e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, está muito claro. Deus é o santo com S maiúsculo. Aquele que não há nenhum mal dentro dele. Nós somos santos com S minúsculo. Que passamos por um processo de santificação, ou seja, de transformação, como a Igreja Celeste, onde seremos almas em perfeição, como está em Hebreus 12, 22, até a ressurreição da carne no final dos tempos, quando a alma em perfeição nossa se reunificará com o corpo transformado e não mais perecível na ressurreição da carne no fim dos tempos. Até o próximo.